Fala, eu sou o Rafa da Start Grana, estamos iniciando o Giro Grana número 15. Hoje teremos novidade visuais aqui dentro do nosso vídeo. Seja bem-vindo, deixa o seu like, curta o canal, pouca gente ainda inscrito no canal, a gente está no início, o canal o Rafa Grana no YouTube, também estamos dentro das plataformas de podcast. Hoje nós falaremos sobre o Bitcoin, sobre os BRICS, Trump, toda a polêmica envolvendo Trump. Falaremos sobre Eduardo Bolsonaro, IA e outras notícias mais. É isso, vamos começar. Bitcoin ultrapassa valor de 123 mil dólares e quebra recorde. O Bitcoin voltou a bater recordes na manhã dessa segunda-feira, negociado a 123 mil dólares e ultrapassando pela primeira vez desde a sua criação a marca de 120 mil dólares. Foi um movimento muito forte nos últimos 6 ou 7 dias e é difícil ver onde isso vai parar. Parece que pode facilmente alcançar o patamar de 125 mil, provavelmente vai alcançar muito mais, e eu sei o motivo por ter subido. Na semana passada eu vendi uma parte que eu tinha em Bitcoin, fazia muito tempo que eu não fazia nenhuma movimentação em cripto. Eu decidi fazer uma venda, ia fazer uma movimentação ali para utilizar os valores e acabou subindo. Sempre que eu faço uma venda, o mercado sobe. Ou seja, eu acho que agora finalmente nós entramos numa alta. Vamos colocar aqui já a próxima notícia. Nós entramos numa alta do mercado cripto e muito provavelmente o que pode vir a acontecer, e aí eu vou dividir em duas partes a minha opinião, que primeiro é o que acontece com o halving. A cada 4 anos a gente tem aqueles 800 dias, enfim, isso daqui acho que até tem vídeo no canal falando sobre isso, mas se você tem curiosidade, pesquisa o que é o halving. Há algumas pessoas acreditando que o halving não faz mais preço, não é mais o que vai determinar o mercado. Porém, o que é interessante que ainda está acontecendo dentro do mercado cripto? Algumas pessoas defendem a tese que a gente tem cada vez mais adoção, as empresas começaram a adotar os mecanismos de pagamentos, ou seja, a base estrutural que a gente tem de financeira, digital, está utilizando cripto. E nós não vamos conseguir deixar de utilizar, por exemplo, mais ou menos, estamos em julho, agora setembro, outubro, novembro, talvez daqui a 4 meses, quando o mercado cripto começar a cair e entrar em baixa, a utilização cripto vai continuar diferente de outros ciclos que o Bitcoin e as criptos eram muito mais especulativas. Porém, eu acredito que a gente vai herdar esse movimento porque é natural do mercado. O mercado ele precisa subir, ele precisa ter momentos de alta e ele precisa cair, precisa ter momentos de baixa para gerar oportunidade. Eu acho que isso a gente não vai deixar de ter. E a Bernstein, que é uma research gringa especializada em criptos, ela falou que o mercado de alta de criptos longo e exaustivo. Mais ou menos isso que eu comentei agora, eles acreditam que o mercado de alta vai ser bastante longo. Ele vai ser impulsionado não pela especulação de varejo, mas pela adoção institucional da blockchain. Eu venho falando aqui giro grana após giro grana sobre blockchain e stablecoin. Essas duas modalidades que a gente tem, eu acredito que vai ser a grande catapulta para cripto virar aí de adoção mundial, que a gente ainda não tem. A gente está mais ou menos igual aconteceu lá no princípio da internet. Algumas pessoas já utilizavam, algumas pessoas não sabiam direito para que servia. As pessoas acham ainda que cripto é só dinheiro, não sabem que cripto, a própria stablecoin, ela é uma utilidade, ela não é um token, ela não é dinheiro, ela não é moeda, ela é uma utilidade. É você trocar o teu dólar físico por um dólar digital e você tá livre dos governos. Se você quiser ficar, digamos assim, camuflado para os governos, você consegue fazer transações, operações, você consegue fazer o que você quiser com uma stablecoin, diferente de um dólar digital que você não consegue retirar do teu banco, da tua corretora, e ir para um pendrive. Não vou mostrar o meu aqui, que não fica aqui comigo, mas imagina que isso daqui fosse uma hard wallet.
minhas criptos podem ficar aqui dentro. Já no dinheiro, no dólar que a gente tem atual, você sempre vai ter um custodiante. Então essa é a grande diferença. Eu acho que é isso que o mercado está conseguindo trazer, que a gente não tinha nos outros ciclos. Mas eu acredito, talvez não numa volatilidade do Bitcoin cair 70%, igual aconteceu outras vezes, mas eu ainda acredito que ele vai cair. Donald Trump voltou a criticar o presidente do Fed, Jerome Powell, por demorar a voltar a cortar juros. O Powell é como se fosse o nosso querido o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, que eu sempre esqueço o nome dele, o Galípolo. Trump afirmou que Powell deveria renunciar ao cargo e que a saída dele antes do fim do mandato seria uma ótima coisa. É o nosso Lula americano, é igual o Lula, acho que eu trouxe a notícia na semana passada aqui que o Lula falando, na verdade ele não falou especificamente do Galípolo, mas ele colocou a alta de juros no colo do Campos Neto e o Trump coloca no Jerome Powell, só que a alta de juros vem desde o governo passado e você precisa ter condições dentro do governo, menos oscilação, menos problemas políticos, que tem uma perspectiva com essa imposição do Trump de toda semana aplicar uma taxa diferente. Semana passada foi 50% no Brasil, agora ele aplicou 30% na Europa. Isso traz insegurança para o mercado financeiro e isso com certeza é refletido nos juros. A função dos bancos centrais é analisar o que está sendo feito. Ele só toma uma decisão, ele faz uma leitura de mercado e conforme a leitura que ele fez, ele decide se ele aumenta ou se ele baixa. Não é ele que decide, não é em razão dele. É isso que as pessoas aqui não sabem e é isso que parece que o Trump também não sabe. No grito, na canetada, você não consegue. Outra notícia, o Lula voltou a defender a criação de uma nova moeda para o comércio internacional. Não há motivo para os países dependerem do dólar nas trocas comerciais. Eu também acredito, por mais que eu já trouxe aqui em alguns giro grana, e acho que o legal do giro grana aqui é que eu posso fugir um pouco daquela ideia de roteiro, posso comentar, posso falar, dar a minha opinião de uma forma mais direta. Eu declaradamente sou de direita, não tenho apreço algum pela esquerda, mas eu consigo. E aí, no vídeo passado, eu fui bastante crítico, bastante duro, porque eu não consigo entender pessoas, eu não acho correto e não consigo aceitar qualquer diálogo com ditaduras. Comercialmente, países, por exemplo, aí todo mundo dá o exemplo da China. Nós temos que ter mercados abertos, tudo bem negociar. Agora você sentar na mesa, fazer um jantar e trazer o ditador para tomar decisões, e essas decisões não são estritamente comerciais, são outros tipos de decisões, e é isso que eu estou querendo explicar dessa notícia, porque a função dela é legal, a gente sabe que, né, os meios são legais, só que os fins que o Lula deseja isso não são tão positivos. Mas eu concordo que a gente não deve depender somente do dólar, até porque quando você faz transação de China, por exemplo, e Brasil, você está pegando a moeda chinesa, convertendo em dólar, depois convertendo em reais. Você não precisaria fazer isso caso você tivesse uma interoperabilidade. Esse termo ele surgiu dentro das criptos para você pegar todas as blockchains, Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, e conseguir utilizar o seu dinheiro dentro de todas elas. Você não precisa pegar seu Bitcoin, vender, comprar Ethereum. Aí usa a Ethereum. Aí vende Ethereum, compra Solana. Aí você utiliza Solana. É você pegar a tua moeda, seja qual for, e utilizar dentro de qualquer blockchain. Então eu acredito que com esse avanço, com essa ideia de não utilizar o dólar, esse novo sistema que o BRICS quer construir, você tem o seu dinheiro do seu país, você pagou e a pessoa recebe no dinheiro dela. É igual está sendo feito com cripto. Eu consigo chegar no supermercado com o SDC, o SDT, fazer uma compra e o mercado vai receber em reais. Ele não vai receber em Bitcoin, ele não vai receber em stablecoin. Eu acho que é isso que as pessoas ainda acham, que você vai utilizar a moeda. Eu vou ter a moeda, eu vou possuir e a outra pessoa vai receber no dinheiro que ela quiser. Só que hoje, no dinheiro, esse dinheiro controlado pelos governos, ainda não é possível ser feito isso. E, a princípio, o Lula está lutando para que seja mudado isso. Até concordo, mas infelizmente a gente sabe que não vai ser tão positivo. Eles querem usar isso para não receber nenhuma sanção caso faça alguma coisa errada.
Outra notícia, eu trouxe aqui, apesar dela ser uma notícia política, mas ela envolve a questão da tarifa do Donald Trump que ele colocou semana passada. O Lindenberg Farias pediu ao STF a prisão do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Segundo o petista, Eduardo teria articulado sanções econômicas com congressistas americanos e estimulado o tarifaço de 50%. Primeiro, eu acho que é muita presunção acreditar que um eu ia falar um termo pejorativo aqui, mas um, um, um rapazinho, que eu não sei nem que ele é, porque ele não é mais deputado, um senhor, ir lá nos Estados Unidos e ter poder pro Trump. Veja só que presunção, acho que o cara é tão poderoso assim que o cara vai chegar pro Trump e falar, ó, vai lá e taxa o meu país em 50%. Né? Beira o absurdo pensar isso. É você querer retirar, e a esquerda foi muito bem na narrativa desde do primeiro momento que a carta foi enviada, que tentou jogar tudo no colo da direita. Ou seja, não é porque nosso país está fazendo coisa errada, não é porque a gente está se associando com ditadores, que foi a reunião do BRICS na semana passada. Isso ninguém está falando por quê? Porque a imprensa não pode comentar sobre isso. Então, o Brasil se associou a um monte de ditadura. O Trump, obviamente, não gostou, ele foi e taxou, falou: ó, vamos sentar na mesa, vamos negociar, porque eu não quero que seja feito isso, isso e isso. Não quero que você faça o que eu acabei de colocar aqui, a criação desse novo comércio, dessa nova moeda. Só que aí é mais fácil para a política, para a esquerda chegar e jogar no colo da direita como se fosse culpa do Eduardo Bolsonaro, do que admitir o que eles estão fazendo de erro, admitir a cagada que eles estão fazendo. O governo está cometendo erro atrás de erro e agora eles estão jogando, até teve índice já, novas pesquisas que favoreceu o Lula, porque a esquerda e o próprio governo conseguiu utilizar isso como narrativa. E aí pediram bloqueio de bens e contas dele, de pessoas próximas, mais absurdo ainda. Outra notícia: IA vai tomar empregos se indústrias não inovarem, diz CEO da Nvidia. Jensen Huang acredita que enquanto as empresas surgirem com novas ideias, há espaço para a produtividade e o emprego prosperarem. Se o mundo ficar sem ideias, então os ganhos de produtividade se traduzem em perdas de empregos. Recentemente eu li 2 livros, eu comecei a ler agora Startup Enxuta, que fala justamente sobre inovação. E o interessante é que nesses livros traz a ideia de inovação de uma forma diferente. A inovação não é só você criar tecnologia, é você tratar as coisas de um modo diferente, talvez a mesma coisa que você já fazia, mas dar uma nova solução para ela. E isso pode ser feito mesmo com inteligência artificial. Eu já venho falando aqui no decorrer dos programas que vai ficar para trás quem não se atualizar, quem ficar falando mal da inteligência artificial, quem for contra, quem achar que não necessita, não precisa. As empresas, principalmente empresas, eu sempre dou exemplo aqui falando das pessoas, mas as empresas que não estiverem abertas, outras vão surgir e vão tomar espaço do mercado. Infelizmente vai ser assim. Eu acredito que mesmo você tendo inteligência, as pessoas vão estar empregadas, até porque a inteligência, ela vai oportunizar você criar novos empregos, você vai automatizar, por exemplo, o agro, e você vai ter pessoas que vão ser necessárias para você manusear, fazer manutenção, enfim, o que precisa ser feito no agro. Mas a parte técnica, a parte de desenvolvimento, pensamento, vai exigir pessoas que estão dentro da inteligência artificial. E com certeza os jovens vão estar muito mais abertos. Para quem é mais antigo, quase na casa dos 40, como eu, já passou dos 40, infelizmente vai ter que se atualizar, senão vai ser ridiculamente deixado para trás. E a ascensão das bebidas funcionais e da busca por saúde. Eu trouxe essa notícia aqui que eu achei bastante interessante e ela vem, e aí, junto com outros pensamentos que eu tenho já há um bom tempo. Não sei se vocês já perceberam que a última notícia, o final, é sempre muito mais conversa, porque eu deixo para abrir mais questões de ideia mesmo, pra gente bater papo e traçar teorias da conspiração. Eu não gosto de ficar falando teoria da conspiração, porque às vezes é muita viagem, mas é tão bom você ficar teorizando. E aí eu sempre deixo por último notícias que dá para trazer ideias um pouco diferentes. E aí eu achei interessante essa, porque assim, e aí eu vou fazer uma junção com o que eu vejo dos investimentos e da bolsa de valores, o que a gente pode projetar para o futuro. Há muitos anos atrás a gente tinha uma ideia de que o petróleo iria deixar de existir, e aí as energias renováveis iam tomar conta de tudo.
e você teria que investir em energia renovável e tudo mais. Começou a surgir empresas e até hoje quem investe acaba perdendo dinheiro porque ainda não é um mercado. Nós somos totalmente dependentes do petróleo. Eu gosto de ver a carteira do Warren Buffett, que eu acho que o que ele está fazendo, porque como ele tem uma visão grande de mercado, eu acredito que o que ele está fazendo é o que a gente ainda tem, digamos assim, de projeção de mercado para os próximos anos, muito em alta. E ele investe em empresa de petróleo, então quer dizer que o petróleo não vai deixar de existir. Eu estou falando tudo isso para fazer uma junção, ligação com essa matéria e com a ideia que eu quero passar. Eu acredito que pós 2020 nós começamos a mudar um pouco a nossa visão de mundo. Por mais que a gente continue fazendo coisas de antes, mas eu acho que as relações mudaram, a forma que a gente age mudou. A nossa comunicação mudou, não tem mais casas noturnas que nem era antes e festas. Eu lembro que aqui em Curitiba tinha festas públicas nas praças e um monte de lugares. Certo que a gente teve um prefeito que não gostava de festa, mas a gente tinha muito encontro e isso foi reduzido. Se nós formos pensar em questão geracional, nós vamos ter uma geração que ela é muito mais digital, muito mais eh, conectada digitalmente do que fisicamente. E aí essa matéria, só para a gente poder continuar, o CEO da Bress observou uma mudança significativa nas preferências dos consumidores em direção e alternativas alcoólicas mais saudáveis. Isso não é uma moda passageira, as pessoas querem variedade, querem bebidas que façam algo por elas. Ou seja, nós temos cada vez mais pessoas que não estão tomando álcool. Eu sou um exemplo dessas pessoas. E o consumo, ao longo do tempo, ele vem alterando. As pessoas estão querendo algo mais saudável. Eu acredito, como eu disse do petróleo, que nós não chegamos nesse patamar de tudo ser saudável. Eu acho que a gente precisa de uma balança, de um contraponto, fazendo coisas saudáveis e fazendo coisas erradas, ingerindo coisas que não são tão saudáveis. As pessoas sempre vão ter esse equilíbrio, mas eu acho que existe uma necessidade maior do que existia atrás. E quando a gente tenta projetar o que vai ser o mercado daqui a 10 anos, e a gente pega a inteligência artificial e pega essa mudança de consumo, talvez algumas empresas, e aqui é só reflexão, não quero fazer uma análise de nenhuma empresa, e muito menos setor, mas eu acredito que nos próximos 10 anos, ou a gente vai fechar essa década, a próxima década, a partir de 2030, nós vamos conseguir ou começar a ter essa transformação muito gigantesca. Talvez empresa, eu falei que não ia falar especificamente, mas talvez a Ambev, que é uma empresa que surgiu da venda de bebida alcoólica, de cervejas, talvez ela deixe de existir ou tenha que mudar e muito mais para uma Coca-Cola faz, a PepsiCo faz, do que para a área de cerveja. Consegue entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer? A gente vai ter uma transformação tão grande que talvez empresas que estejam tão bem estabelecidas e parece ser irracional a gente pensar que elas vão deixar de existir num curto prazo de tempo, elas comecem a vir a perder, comecem a vir a definhar ao longo do tempo se não se atualizarem. E aí a gente junta a inteligência artificial, que vai mudar a gestão, vai mudar a forma da gente empreender, e a gente vai ter esse consumo que está mudando. E o consumo vai ser muito atrelado à forma que a gente empreende. Porque se o consumidor está mudando, a gente vai ter que empreender de forma diferente. E isso vai ser transformador. As empresas vão acabar se transformando. Nessa matéria, citava ali que hoje a gente tem muito mais pequenas empresas dentro da gôndola de supermercado. Não temos mais duas empresas líderes. Nós temos pequenas empresas que estão expondo seus produtos, empresas regionais. O porém é que a empresa grande, ela sempre vai comprar pequena. Inclusive, essa que eu mostrei aqui, se não me engano, ela foi adquirida já pela PepsiCo. Infelizmente, quem pode mais chora menos. Sempre vai ser assim. Mas se a Pepsi está olhando para bebidas naturais, é que ele sabe que o mercado de bebidas açucaradas e doces está deixando de existir aos poucos, ou está diminuindo. Então, serve de reflexão para a gente olhar quando formos pensar de ativos dentro da bolsa de valores, seja cripto, seja fundos imobiliários, o que for, a gente tem que tentar trazer um pouco de projeção para o futuro. E aqui entra em probabilística, que eu estudei, estava lendo agora no livro, o livro mais rápido e melhor do Charles Duhigg,
que eu li os 2 livros dele, O Poder do Hábito e esse Mais Rápido e Melhor. E ele fala que a gente tem que fazer uma análise de futuro, tentar projetar futuros, porque você tem maior chance de adivinhar o que pode acontecer no futuro. É como se você não fosse pego de surpresa. Então, esse comentário que eu fiz agora aqui é coisa que a gente tem que ficar imaginando o que pode acontecer no futuro, quais são as mudanças que a gente pode ter. Quando a gente começar a perceber essas mudanças, por exemplo, o consumo já é algo que está mudando, as pessoas estão mudando, elas estão consumindo de uma forma muito diferente nos últimos anos. Isso vai refletir nas empresas, vai refletir na gestão, vai refletir no resultado das empresas, vai refletir em novas empresas surgindo, talvez as antigas diminuindo um pouco o seu tamanho. E isso é natural, é algo que vai acontecer, a gente precisa estar em observação. Porque quando você pega um ativo, uma empresa que está na bolsa e faz essa análise, talvez eu falei fundo imobiliário, faz sentido a agência bancária. A gente teve muito isso lá na crise de 2020. Os fundos que tinham muitas agências bancárias, eles caíram. Talvez shopping em algum momento, e aí também eu já consigo ver uma transição. As pessoas, elas não saem mais para comprar produto, elas compram na internet. A internet é muito mais barato, é muito mais cômodo. Elas saem para os shoppings para ou conhecer fisicamente o produto ou para se divertir. Então o shopping está virando muito mais entretenimento do que compras. Já é uma mudança que está acontecendo. A gente tem que fazer essas análises, essas hipóteses, esses cenários hipotéticos para tomar decisão nos investimentos. Talvez eu comprei um ativo agora, pensando, daqui 10 anos ele vai crescer e vai tomar conta do mercado. Mas será que daqui 10 anos ele realmente vai existir? Se ele já existia 10, 20 anos atrás, pode ser que ele deixe de existir. Talvez surja um novo ativo, um novo movimento, uma nova classe. E é isso que a gente tem que ficar de olho. É isso, muito obrigado por ter acompanhado, por ter estado aqui no Giro Grana número 15. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe com quem você ama. Até a próxima. Tchau.